Enquanto o mundo todo se preocupa com a pandemia do coronavírus, Israel enfrenta outro problema, a falta de definição do governo. Depois da terceira eleição, o presidente Reuven Rivlin deu a Benny Gantz o direito de formar coalizão. O prazo acabou nesta quarta-feira. E agora, o que aconteceu? Com a pandemia tomando as notícias, está difícil entender a situação política em Israel. Hoje vamos falar sobre isso no E Eu Com Isso, o podcast do Instituto Brasil-Israel. E a nossa convidada já é uma conhecida dos ouvintes, a Amanda já conta quem é. Enquanto isso, eu conto para vocês que eu sou Anita Efraim, jornalista, falando diretamente de Santiago, no Chile. Eu sou Amanda Hatzira, como vocês sabem, professora e pesquisadora de temas ligados à cultura judaica e sociedade israelense. Nossa convidada hoje é a Karina Calandrin, doutoranda em Relações Internacionais pelo Programa de Pós-Graduação Santiago Dantas e pesquisadora do Grupo de Estudo de Defesa e Segurança Internacional. Bem-vinda mais uma vez, Karina. Obrigada por estar contribuindo sempre aqui com a gente no podcast. Muito obrigada pelo convite. É sempre um prazer participar do podcast Eu Com Isso. Legal. Karina, a pergunta que não quer calar. O que está acontecendo na política israelense? Tem alguma coisa resolvida? Então, ainda não tem nada resolvido. A pandemia, né, que a gente começa falando disso, deu uma pressionada nessa crise política. Eu acredito, né, aí dando a minha opinião, que eu acho que se não tivesse a pandemia, eu acho que o impasse, a pressão aí não seria tão grande para a formação de um governo agora, e talvez uma quarta eleição pudesse estar mais próxima de acontecer do que no momento. Por conta da pandemia, a pressão é muito grande para que se forme um governo logo, porque uma crise de saúde mais uma crise política não faz nem um pouco bem para a população, e a população está pressionando bastante, há uma pressão muito grande política para resolver esse impasse de 3 eleições de quase 2 anos, né, 1 ano e meio, vamos dizer assim, sem governo, né, e 3 eleições nesse período, e sem nenhuma definição de como essa coalizão vai ser formada. Entendi. Só para retomar um pouco, Karina, se o Netanyahu foi mais votado, por que o Gantz é que ficou encarregado de formar o governo dessa vez? Porque assim que é definido o resultado das eleições, então cada partido tem o seu número de cadeiras definido depois da apuração dos votos das eleições, existe uma cerimônia em que o presidente do país, né, o Reuven Rivlin, chama todos os representantes dos partidos que tiveram cadeiras na Knesset, que foram eleitos para a Knesset, e eles têm a possibilidade de escolher quem vai ter a prioridade de formar o governo. Em geral, quem tem a prioridade é quem teve mais votos, quem teve mais cadeiras. Mas nesse caso, e já aconteceram outras vezes no passado também, mas nesse caso, quem teve a prioridade foi o Benny Gantz, por essa votação entre os partidos. Um dos partidos, né, vários votaram, é claro, no Gantz, mas um dos partidos que votou pela prioridade também foram os partidos árabes, que estão em terceiro lugar, né, entre os partidos mais votados nas últimas eleições. Então, também teve um peso importante na definição do Gantz como o primeiro a tentar formar o governo. E ele, até agora não conseguiu formar esse governo, né, Karina? Por que você acha que está sendo mais difícil do que parecia? Claro, tem o coronavírus, como você começou a falar, mas não é só isso, né? Não, esse impasse, né, já vem de 3 eleições, exatamente por conta da distribuição das cadeiras. Nós temos partidos que, historicamente, se aliam ao partido do Netanyahu, se aliam ao Likud, que são os partidos mais religiosos, né, partidos no quesito religioso mais à direita, né, do espectro político, podemos dizer assim, não necessariamente em questões econômicas, sociais e questões de segurança, mas no aspecto religioso, que se alinham, né, tradicionalmente ao Likud. E esses partidos não iriam se aliar ao partido do Benny Gantz. Já do outro lado, existem partidos que não se aliariam ao Likud em hipótese alguma, como, por exemplo, os partidos árabes, como os partidos mais de esquerda, tanto no espectro de segurança quanto no espectro econômico-social, como o Partido Trabalhista, como o próprio Meretz, que são partidos mais à esquerda que não iriam se aliar nesse momento com o Likud. E por conta dessa distribuição, sempre gerava um impasse de partidos, então, que não se alinhariam ao Likud e partidos que sempre se alinhariam ao Likud, então não
conseguia formar um número necessário mínimo, né, que são as 61 cadeiras. Nunca conseguiram nessas 3 últimas eleições. O que acontece agora com o coronavírus é essa pressão para formar, e o Benny Gantz tendo a prioridade, e ele ganhou a prioridade exatamente por essa tentativa de tirar o Netanyahu do poder, né? Ele não foi escolhido porque, nossa, muitos gostam demais do Benny Gantz. Não, é porque é uma tentativa de tirar o Netanyahu do poder, é uma oportunidade que viram de tirar o Netanyahu do poder, que já está há 11 anos. Só que o Benny Gantz chegou para o Netanyahu agora nessa pressão da crise atual e se propôs a formar um governo com o Netanyahu. Questões que no passado não foram abordadas por conta das discordâncias entre eles. Mas essa pressão atual por conta da pandemia e tal levou ao Gantz ceder. De fato, ele cedeu ao Netanyahu diversos pontos que o Netanyahu tinha pedido para poder formar o governo. Sim. E o Gantz, ele foi eleito pelo Partido Azul e Branco, né? Mas o partido foi dissolvido logo depois das eleições. Conta pra gente o que houve, Karina, nesse meio todo. Então, o Partido Azul e Branco, ele era uma união já de 2 partidos, né? Um partido fundado, né, pelo Benny Gantz, um partido novo, que nem chegou a concorrer em nenhuma das 3 eleições, porque a coalizão do Azul e Branco já foi formada, né, próximo na primeira eleição em 2019. Mas foi uma união, então, desse partido novo com um partido já, né, que já tinha um histórico mais significativo de cadeiras na Knesset, apesar de ser um partido minoritário, que é o partido Yesh Atid, que era liderado pelo Yair Lapid, que já era uma figura, né, que é uma figura sempre polêmica, uma figura que tinha uma posição muito forte, muitas vezes contrária ao do Netanyahu, muito crítica ao do Netanyahu. Então, essa união desses 2 partidos, tanto do Benny Gantz quanto do Yesh Atid, se mostrava muito clara de uma tentativa de tirar o Netanyahu. Então, posso aqui ser criticada da minha análise, mas eu acho que também foi um pouco oportunista, e eu não digo oportunista de um ponto de vista pejorativo, oportunista de entender aproveitou a oportunidade, sim. Sim, de tirar o Netanyahu. Né? É uma chance de tirar o Netanyahu. E chegou muito próximo, o partido deu muito certo no sentido de votos, porque era um partido que ideologicamente, né, a união dos 2 ideologicamente agradava tanto aqueles de centro-direita quanto aqueles mais de centro e até mesmo de centro-esquerda. Então era um partido que podia abarcar uma quantidade de votos significativa, sem barreiras ideológicas, né, sem barreiras ideológicas, e tinha um general à frente, então a figura do Benny Gantz como um ex-general, como um ex-militar, também era muito importante por conta da própria questão de segurança em Israel, mas por conta da própria crise política, do desgaste, não é um partido já com um histórico, é um partido novo, um partido que nunca tinha ocupado cadeira na Knesset, foi colocado, né, assim, disputando com o Likud frente a frente. O Likud é um partido histórico, um partido que né, tem história aí desde a década de 60, 70. Então, é um partido com muita história. E eu acho que no final não conseguiu lidar com essa questão e a própria pressão de 3 eleições, de tentar formar governo e não conseguir formar governo. Bom, e o próprio Yair Lapid pulou fora do barco, né? Já não vai mais ter aquela proposta inicial, se eu não me engano, era ainda da primeira eleição, de que ele e o Gantz dividiriam o mandato. Com isso e com essa questão do coronavírus, você vê alguma possibilidade do Bibi aceitar esse governo conjunto com o Benny Gantz? Então, eu acho que é por uma própria questão que o Benny Gantz, inclusive numa análise minha, eu acredito que se tiver uma nova eleição, se porventura chegar uma 4ª eleição, o Benny Gantz vai perder muito espaço. Porque, como eu disse, muitos votaram nele e a própria aliança com o Yair Lapid era uma aliança para tirar o Bibi. Não era tanto pela figura dele, de que, nossa, como a gente acredita que o Benny Gantz será um super primeiro-ministro, vai resolver todos os problemas de Israel. Não, era uma decisão clara de tirar o Bibi. Era uma pessoa que poderia angariar esses votos das mais diversas classes políticas e
estratos da população, né, porque não era um partido extremista, que tinha uma agenda muito forte, nem em questões de segurança, nem em questões econômicos sociais e nem em questões religiosas. Então, poderia abarcar um israelense médio, que a gente pode dizer assim, com uma facilidade maior do que outros partidos, por conta dos outros partidos serem muito nichados. Então, é uma tentativa de tirar o Netanyahu. E aí, nesse momento que o Benny Gantz tem a faca e o queijo na mão, ele consegue a prioridade de formar o governo. Estavam até já imaginando um possível governo com os partidos árabes, né? Um sonho para alguns, né? Uma coalizão com os partidos árabes, uma coalizão que fosse discutir questões, por exemplo, de maior liberdade para os palestinos, sobre assentamento, sobre talvez troca de terra por paz. Não sabemos dizer com certeza, mas era uma esperança que existia. E agora, com a crise do coronavírus, o Gantz falou, não, a gente tem que resolver a crise política de qualquer forma, então vamos lá, Netanyahu, vamos sentar aqui e vamos formar um governo juntos. E aí seria um governo só do Gantz com o Netanyahu. E aí o Gantz ia abrir né, o primeiro espaço para o Netanyahu ser o primeiro-ministro, então o Netanyahu ia se manter no poder no começo, e depois o Benny Gantz entraria, isso se o governo não caísse no meio do caminho. O que é uma grande dúvida, né? Se o próprio Netanyahu não ia mexer aí uns pauzinhos para fazer um plot twist que não ia ser tão surpreendente, na minha humilde opinião, de quem não entende tanto, mas já viu esse filme antes, né? Sim. E, Karina, você disse que a questão da pandemia do coronavírus, né, deu uma pressionada aí na situação do governo, mas ainda existe uma possibilidade de uma quarta eleição? Então, hoje é o prazo, né? Hoje acaba o prazo para definição dessa coalizão, se vai existir mesmo uma coalizão entre o Likud e o Benny Gantz, né? Que agora não é mais azul e branco, mas com o Benny Gantz, para ver se existe mesmo essa aliança, formando formando uma coalizão só com 2 partidos, e uma coalizão forte em número de cadeiras. Mas assim, hoje é o prazo. Caso não forme, ainda existe um período, né? Não se convocam eleições automaticamente. Aí vai ter um período para o próprio Likud tentar formar o governo sozinho, tentar angariar outros partidos, e ainda se abre uma terceira possibilidade de qualquer partido tentar formar uma coalizão, como aconteceu nas outras eleições. Mas é difícil prever, porque por conta da própria distribuição do número de cadeiras, tem alguns partidos que não vão se aliar. A gente não consegue imaginar, por exemplo, os partidos árabes ou o próprio, agora a aliança entre o Avodá e o Meretz, eles se alinharem, por exemplo, a um partido como o Shas, ou o próprio Likud. É difícil imaginar. Então, na distribuição dos números, é possível que tenha uma quarta eleição, né? A grande esperança era essa aliança entre Netanyahu e Gantz. Mas o Gantz teve que abrir muita mão tanto de ser o primeiro-ministro, começar como primeiro-ministro, tanto que o próprio Yair Lapid saiu da coalizão, exatamente porque ele tinha uma postura muito contra o Bibi, e agora ele vai se alinhar ao Bibi. Não seria factível por conta do histórico político dele e por conta da própria campanha política. Eu imagino que muitos israelenses devem estar se sentindo decepcionados com essa possibilidade de coalizão. Sim. E, bom, Karina, uma coisa que eu queria te perguntar também é sobre como o Bibi está nesse momento. Porque a gente vê pelo mundo, não no Brasil, acredito que o Brasil seja uma exceção, mas, por exemplo, eu moro no Chile e aqui o presidente, o Sebastián Pinheira, tem uma popularidade baixíssima, mas nessa crise do coronavírus, por tomar medidas mais fortes e tudo mais, ele ganhou mais popularidade. E o Bibi, como está sendo a repercussão das atitudes dele em Israel? Porque Israel está vivendo um lockdown, né? Mas, ao mesmo tempo, tem teorias conspiratórias que dizem que esse lockdown também serve para o Bibi não poder ser julgado, porque ele deveria ir para os tribunais, né? Sim, eu acho que tem uma divisão de opiniões, né? Como tudo em Israel, um país tão politicamente engajado, eu acho que tem uma divisão de opiniões. Muitos, né, estão elogiando o Bibi, estão elogiando as políticas que ele tem tomado com a crise do coronavírus, por conta de ter sido
rápido até nas decisões, ter feito um lockdown bastante rígido. Então, isso tudo, tanto que os números diminuíram de casos em Israel nos últimos dias. Então, tudo isso, tem muitas pessoas que gostam dessa atitude, que é mais ou menos um discurso que já existia antes da pandemia sobre as questões de segurança, de que o Bibi era o único político, o único primeiro-ministro possível que iria de fato proteger os israelenses. Então eles se sentem protegidos, que o Bibi está cumprindo a função dele de proteger os israelenses. Só que do outro lado, é claro que tem os críticos que vão dizer, porque ainda existem as acusações de corrupção, ainda existem os casos que estão tramitando na justiça israelense, né, ele está sendo julgado, ele pode ser condenado, né, como também pode ser absolvido, mas ele pode ser condenado. E tudo isso leva algumas pessoas a acreditarem que novamente, né, assim como as 3 eleições, tiveram muitos que disseram que essa tentativa de ficar postergando a eleição também era uma forma do Netanyahu fugir do julgamento dele, fugir de qualquer tipo de condenação. Então, existem também essas pessoas, mas as políticas que o Netanyahu tem tomado, é claro, né, algumas questões de privacidade foram questionadas também internacionalmente, mas no sentido do lockdown, no sentido da quarentena, ele tem seguido as recomendações internacionais e as recomendações da Organização Mundial da Saúde. Uhum. Uma curiosidade desse último comentário que você fez, Karina, sobre essas determinações de rastrear o celular das pessoas, isso é uma coisa que está acontecendo hoje, por exemplo, em São Paulo. Como que foram tomadas essas decisões e o que é questionado? Você falou que algumas dessas medidas serão questionadas, por quê? Exatamente por conta da privacidade. É até curioso, porque isso aconteceu primeiro em Israel, né? Agora está sendo utilizado em São Paulo. Mas primeiro aconteceu em Israel. E eu lembro que saiu na mídia, inclusive brasileira, e vários grupos meus de WhatsApp, o pessoal mandando e falando, olha que absurdo, né? Israel novamente abusando da questão de segurança para vigiar as pessoas, né? Para quebrar a privacidade das pessoas. E depois isso foi adotado mais ou menos aqui, né? Que no primeiro momento, do jeito que foi noticiado, parecia que não era só a questão do sinal do GPS do celular, que eles iam de fato invadir a sua privacidade, invadir as suas contas para saber se você estava circulando ou não. Então, é por isso que foi criticado, porque falaram, mas é a privacidade da pessoa, mas ao mesmo tempo é um estado de exceção, estamos vivendo um período de exceção. Então, fica essa dicotomia de achar o que é mais importante, a liberdade ou é a segurança, né? Isso em Israel sempre existe esse debate, a segurança sempre ganha, né? E as pessoas defendem, isso é legítimo do ponto de vista da população, da maioria da população pelo menos, mas é uma discussão que sempre acontece e, né, curiosamente, agora no São Paulo estão adotando o mesmo método de utilizar o sinal do GPS para saber se a pessoa está se movimentando e circulando ou não. Uhum. Bom, acho que é isso. Você tem mais alguma consideração, Karina? Não, acho que é só a gente aguardar, né, para ver se vai sair o resultado hoje ou amanhã e esperar se vão formar a mesma coalizão ou se a crise política vai continuar. Bom, basicamente, nada resolvido, né? Por enquanto, não. Muito complicada essa situação e acho que deu para entender pelo menos por que está confuso, né? Porque solução a gente já sabe que não tem. Sim. Temos um pouco de Maia ao fundo, participando. Ela também está achando tudo uma zona, acho que ficou clara essa opinião dela. E agradecer mais uma vez, né, Karina, por participar com a gente, sempre ajudando a esclarecer. Talvez em breve a gente volte até a conversar para saber se algo mudou, algo está esclarecido ou não, né? Agradeço novamente o convite. Contem comigo para o que precisarem e, né, vamos aguardando. Isso aí, até a próxima, Karina. Obrigada, até a próxima. Tchau, tchau. A gente tem falado da pandemia, da situação confusa na política israelense, e para deixar sua semana mais leve, a indicação dessa semana é uma série que chama The Marvelous Mrs. Maisel. É uma série mais leve, então acho que é legal até para contrapor a nossa última indicação de Unorthodox. Ela foi criada pela Amy Sherman Palladino. Para quem conhece, ela também é a criadora de Gilmore Girls e está disponível no streaming da Amazon.
A série se passa no final dos anos 50, uma série de época, assim, bastante... Tem um trabalho de direção de arte bem interessante. E ela conta a história da Midge Maisel, que é uma mulher jovem e depois de ser deixada pelo marido com 2 filhos, ela vê sua vida mudando completamente. Ela deixa de ser dona de casa para explorar o seu talento com a comédia de stand-up. Eu gostei muito da série, as 3 temporadas já estão disponíveis por lá, e pelo que deu a entender, no final dessa terceira ainda vai rolar mais uma, pelo menos. Eu achei até legal para contrapor Unorthodox, porque ela fala de uma comunidade judaica um pouco mais assimilada, de uma outra classe social, também norte-americana, mas ali de Manhattan. Então eu acho interessante para quem quiser conhecer um pouco mais. É isso, espero que vocês gostem da dica, e depois conta pra gente.